nossa fala aqui hoje, que será dividida da seguinte forma. Na primeira parte, o doutor juiz de direito Ariógenes vai falar um pouco sobre a sua formação, sobre a sua atuação, sobre os problemas da realidade de Tocantinópolis e do norte do Bico do Papagaio. Em seguida, para a segunda parte, vocês irão ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas com ele sobre o que ele falar para nós. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. É com muita felicidade, com muita alegria que a gente dá início ao nosso projeto de extensão Direito em Ação, que conta com vários convidados de hoje até o mês de julho, e vamos iniciar com o doutor Ariógenes, que tem sido um companheiro nosso na luta pela criação desse curso. Ele será nosso professor também, como convidado aqui do nosso curso, então aguardem que nos próximos semestres vocês terão chance de ter aulas com ele. E vocês verão, como eu já tive a chance de ver, que ele fala muito bem, ele tem muita experiência, e vocês vão sair daqui hoje, com certeza, aprendendo alguma coisa nova. Então eu vou ler brevemente o currículo do nosso convidado e nós já vamos dar início. Ariógenes Guimarães Vieira é juiz de direito titular do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Tocantinópolis. Ele tem graduação em Direito pela UFG, especialização em Direito Público e Combate à Corrupção pela ESMAT, mestrado profissional em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela UFT e é atualmente doutorando em Direito no Uniceub. Então, doutor Ariógenes, obrigado pelo seu aceite de estar conosco aqui hoje. A partir de agora, a fala é sua. Obrigado e bem-vindo. Bem, obrigado, professor Zanin. Bom dia a todas e a todos. Eu registro desde já o meu agradecimento, a minha alegria por compartilhar com os alunos do curso de Direito da UFNT em Tocantinópolis esse momento de diálogo, de reflexão sobre o Poder Judiciário. O professor Zanin me encaminhou o projeto de extensão com a proposta para que eu discorra sobre a minha formação acadêmica, atuação profissional e que destaque também 3 principais problemas no meu âmbito de atuação, bem como quais são as formas de combate e de solução desses problemas. Com relação à minha formação profissional, o professor Zanin já descreveu o currículo. Eu comecei a estudar em 95 na Federal de Goiás. E 2000 eu concluí o curso, 2001 eu fui nomeado em razão da aprovação em concurso público no TJDF. No TJDF eu ocupei o cargo de técnico judiciário, logo depois eu fui chamado para ocupar um cargo de assessor jurídico, fiquei 6 anos no TJDF, depois passei em outro concurso para analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral e em 2008 eu tomei posse no curso de juiz aqui no estado do Tocantins. Falar com alunos, conversar com alunos do curso de Direito, em especial os alunos de Tocantinópolis, para mim é de um prazer, de uma honra, de uma esperança. É a demonstração de que nós podemos acreditar no futuro desse país. Porque o curso de Direito de Tocantinópolis é a consolidação de um projeto de interiorização da formação profissional, do fortalecimento da universidade pública, e o direito é um carro-chefe de qualquer universidade. Então a UFMT nasce com força, a UFMT no norte do país nasce com força. Atuar no norte do Brasil, atuar no estado do Tocantins, atuar profissionalmente no Bico do Papagaio, não é diferente de estudar no Bico do Papagaio. Eu imagino, assim, eu estou vendo o nome de vocês e pelas informações que eu tenho dos estudantes, essa primeira turma do curso de Direito, nós temos aí estudantes de vários lugares do Brasil e certamente estudantes que não têm o costume de viver no interior. E certamente ainda estão se adaptando a essa cidade sem shopping center, sem restaurante, sem cinema, sem bares de grandes movimentações. E esse é um dos problemas do Poder Judiciário também, do Ministério Público, das instituições do sistema de justiça. Tentando ser o mais objetivo possível, eu vou colocar alguns temas e quero abrir para perguntas. Pode ser assim, professor? A gente abre um debate, tenta ver se os alunos estão à vontade para perguntar, provocar, questionar e debater. O senhor concorda com essa técnica? Sim, da forma que você achar mais apropriado. Como juiz de direito não é diferente. Eu era assessor jurídico
no TJDF, depois fui analista do Tribunal Superior Eleitoral na capital da República. Morava em Brasília, morava no plano piloto, e decidi vir para o estado do Tocantins. Obviamente já conhecia o estado do Tocantins, já tinha vivido aqui durante a minha infância, mas não, a região norte eu nunca tinha viajado, ou não tinha o menor conhecimento da região norte. A minha carreira, quando se toma posse como juiz, você é juiz substituto. E a minha carreira teve início como juiz substituto na capital, durante um ano eu fiquei auxiliando as varas criminais na capital, aqui em Palmas, e logo em seguida, no segundo ano, abriu-se a possibilidade de titularização, que é a primeira promoção que o juiz recebe. Então, após a conclusão do estágio probatório, eu fui titularizado na comarca de Itacajá. Itacajá é uma cidade pequena, 7 mil habitantes, sede de uma comarca que envolve 4 municípios, e lá em Itacajá eu fiquei durante 3 anos. Itacajá, ela só tem uma vara, então eu sou um juiz único, e portanto o juiz que engloba, que tem a responsabilidade de atender todas as áreas da jurisdição, né? Então todas, civil, criminal, família, eleitoral, direito das sucessões, infância e juventude. Então você é o juiz único da comarca. E nessa primeira comarca, eu atuei durante 3 anos até receber a promoção para uma comarca maior, né, que a gente chama uma comarca de entrância superior. No caso de Tocantinópolis, ela é a comarca de terceira entrância. E estou em Tocantinópolis, já vamos para o 10º ano, né? E em Tocantinópolis, por ser sede de comarca, ela recebe esse nome porque lá está funcionando o fórum. No caso de Tocantinópolis, somos 3 juízes que têm a competência dividida, né? Então, eu sou o juiz do Juizado Especial Civil e Criminal, estou na diretoria do fórum, que é a parte administrativa da unidade, tem o segundo juiz, que é o Dr. Helder, que é o juiz criminal, o juiz da execução penal, né? Então, há uma diferença entre a competência do juizado criminal e do juiz criminal, porque o juizado criminal ele é competente para analisar os crimes de menor potencial ofensivo, que neste momento no Brasil são os crimes com pena inferior a 2 anos. O Dr. Helder é o juiz criminal e o juiz da execução penal. Temos um terceiro juiz, que é o Dr. Carlos Dutra, que responde pela vara civil, família, sucessões, infância e juventude. Essas 3 varas, sediadas na cidade de Tocantinópolis, elas atendem 6 municípios, um universo em torno de 45 mil habitantes, que são os municípios de Luzinópolis, Santa Terezinha, Nazaré, Aguiarnópolis, Palmeiras do Tocantins e Tocantinópolis, né? Então, esses 6 municípios integram a comarca de Tocantinópolis. E o estado é dividido dessa forma. O estado do Tocantins é dividido em comarcas. Então, são hoje 40 comarcas que atendem os 139 municípios do estado do Tocantins. Somos hoje em torno de 92 juízes em atividade, atendendo a população de 2 milhões e poucos mil habitantes, que é a população do estado do Tocantins. Essa organização judiciária, vocês compreenderão melhor isso quando forem estudar a organização do Poder Judiciário. A compreensão do funcionamento do Poder Judiciário, ela é de extrema importância para o estudante de direito, seja para a compreensão do processo civil, seja para a compreensão do processo penal, seja para a compreensão do processo de interpretação, entendimento, estudo da Constituição da República. Porque esse é um dos grandes problemas do dia de hoje. O juiz, ele tem o papel de dizer o direito. A jurisdição nada mais é do que a responsabilidade, a capacidade e a missão de dizer o direito. O juiz diz o direito. E dizer o direito em tempos de crise social, crise institucional, é extremamente complexo. Nós não podemos ignorar, e a gente não deve ignorar, que o Brasil, o mundo vive uma crise. Vive uma crise de valores, vive uma crise institucional, vive uma crise de compreensão da própria existência, organização, da humanidade em si. Atuar profissionalmente numa área em que se aplica direito é por si só um desafio, é por si só um dos problemas, porque a legitimação das decisões judiciais ela é questionada a todo momento, em todos os lugares, por um grande número de pessoas, a maior parte delas sem nenhuma formação jurídica. E por que isso dá? Pela forma como a sociedade está organizada no dia de hoje. A sociedade está organizada, a sociedade tem acesso a um conjunto de informações que nós nunca tivemos enquanto seres vivos. Uma pessoa que não está na sala de aula nesse momento tem acesso a toda a biblioteca de todas as universidades
e a um conteúdo de informações que muitas vezes ele não tem noção do que é, mas ele tem acesso. E as redes sociais permitem e viabilizam o acesso e a manifestação de todos. Esse é um problema. Isso é um problema. Isso é uma realidade, isso é um fato, isso é uma conquista da humanidade, mas também é um problema. É um problema que atinge a atuação do Poder Judiciário e do juiz nos dias de hoje. A compreensão da importância da Constituição para a sociedade é o grande desafio que é colocado, tanto para os professores do curso de Direito, quanto para os juízes, quanto para os profissionais do sistema de justiça. Qual a importância da Constituição? Como é que se discute com um jovem de 20 anos, que nesse momento, por exemplo, ele entende que o direito dele de não se vacinar deve prevalecer em detrimento do direito da universidade de exigir a vacina dos seus alunos? E eu me dirijo aos alunos da universidade, que isso é um desafio, né? Quando a Universidade Brasileira decidiu retornar às atividades presenciais, foi estabelecido que a universidade poderia exigir dos seus alunos o certificado de vacina, ou o uso de máscaras em ambientes coletivos fechados, por exemplo. Né? E, de repente, a gente pode ter estudantes que entendem que não devem usar máscara, porque é liberdade dele, e que ele também não deve se vacinar. E que, portanto, como é que a gente vai administrar isso? Isso é direito, isso é compreensão da ordem constitucional, isso é compreensão do limite do direito. Qual o limite do direito? Qual o limite do direito de um estudante, por exemplo, não usar máscara? Até onde vai esse direito? Eu estou aqui nesse momento falando com vocês sem máscara. Até que ponto? Até onde eu posso ir sem máscara? No momento em que o planeta vive uma pandemia. E olha que é interessante, a sociedade é tão complexa que nós temos grupos sociais que até hoje não se convenceram que nós vivemos uma pandemia. Nós temos hoje, nesse momento, pessoas que não compreendem o papel de uma sociedade. De uma sociedade. Não aceitam a existência e a convivência em sociedade. Como é que a gente lida com essa realidade? E isso é uma realidade, não é uma realidade só do Brasil. Não é uma realidade só de Tocantins. Não é uma realidade, é uma realidade do planeta Terra. Do planeta Terra. Como que nós lidamos? Como é que nós construímos isso? Debater. Por isso que o papel do professor é extremamente difícil. Porque ele está na linha de frente. O juiz debate com a sociedade em determinados momentos, como eu estou fazendo aqui agora. Eu posso escolher. O professor não. O professor tem que abrir a sala de aula todo dia e tem que caminhar. Né? Tem que caminhar dentro do processo. Então, compreender. Primeiro, compreender e transmitir a compreensão, não a partir das minhas concepções, mas a partir de uma ordem constitucional, demonstrando que existe uma ordem constitucional, amigo. Ela existe. Ah, mas não presta. Mas existe. Ah, mas não é cumprido. Mas existe. Ah, mas ela está lá. Ela está lá. E a gente precisa debater. O lado bom disso tudo, e a gente tem sempre que identificar o lado bom. O ministro Aires Brito, que é uma referência pessoal, o ministro Aires Brito ele costuma dizer que neste momento em que nós temos a planetarização da ideia de democracia, ela é reconhecida a partir do momento em que as pessoas comuns começam a reivindicar direitos constitucionalmente declarados, né? Direitos humanos, direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de expressão. Como, por exemplo, a liberdade de manifestação do pensamento. Como, por exemplo, o direito à saúde. Então, essas ideias, elas são democráticas. Logicamente, dentro do debate e dos embates na sociedade, a gente percebe que, muitas vezes, a mesma pessoa que reivindica para si o direito à manifestação do pensamento é a mesma pessoa que defende a retomada do regime ditatorial. Que paradoxo é esse? Por que existe esse paradoxo? Por que neste momento em que nós estamos assistindo pela internet, pela TV, pelas mídias sociais todas, a guerra entre Rússia e Ucrânia, por que de repente a gente começou a discutir também conjuntura internacional, organização e respeito à independência dos povos, à autodeterminação dos povos? São valores, são princípios que estão na Constituição da República. Então, essa planetarização da ideia da democracia, ela pode significar algo
muito importante para o futuro. E o professor Aires Brito, ele aponta nesse sentido. É o lado positivo da coisa. É o lado positivo da coisa, que vai fazer com que a gente, dentro das contradições, reconhecendo a existência das contradições, caminhando nas contradições, a gente emergir dessa crise de valores, de princípios, que não é a primeira na história da humanidade, e não será a última, porque a história não acaba. Fukuyama estava errado quando afirmou lá atrás que a história tinha acabado. A história não acaba, a história segue o seu passo e seguirá sempre com as contradições de todos nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Então, aplicar o direito, debater o direito, nesse contexto, buscar demonstrar em uma decisão judicial que a ordem que deve prevalecer é a ordem constitucional, é um problema, é um desafio. Um belo e gostoso desafio de qualquer juiz que ama o que faz. O professor me pediu para perguntar e para discorrer também sobre as formas de resolução desses problemas. Então, cada problema já traz em si um desafio. Quando o professor Aires Brito cita a planetarização da ideia de democracia, a institucionalização das relações sociais, por que tudo desemboca no poder judiciário, por exemplo? As brigas individuais, as questões, as grandes questões que o indivíduo entende como relevante, e eu citei a questão da vacina, mas cito também todo o debate que envolve a própria formação. Por que de repente tudo vem para o Poder Judiciário? Logicamente, o Poder Judiciário não vai conseguir dar resposta a todas as perguntas, porque nós não temos resposta a todas as perguntas. Não cabe ao Judiciário dar resposta a todas as perguntas. Mas esse processo de convergência, ele traz em si algo muito positivo, que é essa ampliação da ideia de democracia, que é a possibilidade de discutirmos e de refletirmos qual o caminho que nós devemos seguir, enquanto sociedade, enquanto nação. Isso permite que a gente veja a possibilidade concreta, e aí estou falando de forma de resolução de problemas, de trazer a Constituição para o cotidiano das pessoas. As pessoas precisam, e isso é muito bom, que as pessoas passem a ler a Constituição. Quanto mais as pessoas lerem a Constituição, compreenderem e reivindicarem para si direitos constitucionais, mais evoluída será a sociedade. Mais civilizada serão as relações sociais. Mais eficiente será a relação entre a sociedade e as instituições do Estado. Porque não tem como construirmos um caminho em que o respeito à liberdade de expressão seja assegurado sem que a gente reconheça que ela só é possível de manifestada em uma democracia. Porque o oposto da democracia não é alternativa, é barbárie. O oposto da democracia não é conciliável com a liberdade de expressão. Porque o oposto da democracia é o regime ditatorial. É a força, é a opressão. E como diz o poeta, a força faz o mal que a força sempre faz. Então ela permitirá esse debate, essas propostas autoritárias, elas nos permitem refletir sobre isso. O Judiciário, nos últimos anos, foi chamado recentemente a se posicionar na defesa da ordem constitucional, porque o país é comandado por forças políticas que são subjetivamente autoritárias. O grupo político e a parte da sociedade que dá sustentação política ao poder político que comanda a nação nesse momento é subjetivamente autoritário. Agora, o subjetivamente autoritário não pode se convalar em objetivamente autoritário. O subjetivamente está no indivíduo. O objetivamente está na sociedade. É por isso que tem os conflitos. É por isso que tem o tensionamento. Então, o subjetivamente autoritário deseja chamar para si a responsabilidade, o comando e o poder de sozinho decidir os destinos dos estados e municípios. Cabe ao Supremo lembrar, a Constituição da República é uma federação. Nos estabelece e nos estabeleceu de forma muito clara que a República é uma federação. E se é uma
federação, eu tenho que reconhecer a autonomia aos entes. E a nossa federação é uma federação sui generis. Ela dá autonomia, mas não dá soberania aos entes federativos. A Constituição é una, o Código Penal é uno, o Código Civil é uno. Então a gente precisa caminhar estabelecendo limites. E nesse processo de confronto, você tem a prevalência da conduta que tem que ser objetivamente constitucional. O Ministério Público é um órgão constitucionalmente criado que deve deflagrar investigações de fatos criminosos. Quando o Ministério Público não faz isso, cabe ao Judiciário avocar, instigar a instituição a investigar, como foi feito, por exemplo, no inquérito das fake news. E por aí vai. Então, esses freios, quando se fala em freio e contrapeso, é isso. Freio e contrapeso nada mais é do que essa relação, muitas vezes harmônica, e ela precisa ser sempre, buscar sempre ser harmônica. E uma relação harmônica não é uma relação em que não se tem tensionamentos. Isso serve para amizade, serve para o namoro, serve para o casamento, serve para a sala de aula, serve para as relações institucionais. Há momentos de tensão, há momentos de discordâncias que a gente precisa de alguma forma resolver. E o Brasil está caminhando nesse sentido. Não só o Brasil, mas no mundo inteiro. A guerra não é solução. A guerra não é solução. Por isso que a grande parte do planeta Terra, nesse momento, critica a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia. E o que isso tem a ver com a atuação do juiz, doutor? Isso tem a ver porque, se você compreende o mundo a partir de valores e princípios constitucionais, e a nossa Constituição, ela é referência no planeta Terra inteiro. Ela é respeitada no planeta Terra inteiro, como uma Constituição que positivou valores e princípios conquistados pela humanidade. Isso não significa que ela é perfeita, isso não significa que ela não possa sofrer críticas, isso não significa que ela está acabada, não. Mas que ela tem valores e princípios que são reconhecidos no planeta Terra inteiro, tem. E o papel do juiz é aplicar a Constituição. Que a nossa Constituição diz: a autodeterminação dos povos, a solução pacífica dos conflitos, o respeito à ordem constitucional. Então, o desafio que é colocado para todos e a resolução dos problemas que são reconhecidos para o Poder Judiciário, elas estão presentes na Constituição. E elas partem do pressuposto do respeito e da concretização da Constituição. Quando eu cheguei em Tocantinópolis, isso foi em 2011, nós ainda tínhamos processo de papel. Hoje nós não temos um processo de papel. Bem, o que isso significa? Uma revolução em 10 anos. Isso é uma decisão minha, juiz? Não. O Poder Judiciário brasileiro decidiu, no início do século, informatizar a sua estrutura. No Brasil inteiro. O Tocantins foi um dos estados que saiu na frente. Nós temos vantagens. Somos um estado pequeno. O nosso passivo é pequeno, porque o estado é novo. Então nós não temos dívidas que outros estados têm. Isso permitiu que a gente caminhasse muito bem. Então, as 40 comarcas do estado, elas tiveram a sua informatização concretizada já de forma bem adiantada. Então nós estamos já lidando com o processo eletrônico há 7, 8 anos de forma plena, sem nenhum processo físico. Imaginar essa realidade, quando eu estava na faculdade de 95 a 2000, ninguém conversou comigo sobre isso. Então quando eu olho aqui, eu vejo aqui Samira, Rodrigo, Thaís, Iranildo, Vitória, Vinícius e Iano, né, que são os nomes que aparecem aqui no início da minha tela, que são alunos na universidade, eu pergunto para vocês. A ideia de processo que vocês têm é um processo físico ou é um processo eletrônico? Ou vocês não têm ideia do processo? Eu vou falar por mim. Quando eu era estudante na faculdade de Direito, eu fui ver um processo, os autos de um processo, no 4º ano da faculdade. No 8º semestre. Eu fui ver os autos do processo quando a gente tinha que fazer estágio. Frequentar audiência e tal. Que a gente foi ver os autos do processo. Físico.
Quando eu passei, eu fui aprovado em alguns concursos dos últimos anos da faculdade, e o primeiro concurso que me chamou foi o concurso do Tribunal de Justiça do DF para ser técnico judiciário. Quando eu cheguei para trabalhar lá em Braslândia, fui lotado na cidade satélite de Braslândia, do DF. Quando eu cheguei para trabalhar, no primeiro dia de trabalho, a minha primeira função, né, foi costurar processo. A primeira coisa que eu aprendi foi costurar processo. O que é costurar processo? Costurar processo é o quê? Os autos de um processo, cada volume de um processo, tinha 200 folhas. Então, quando chegava na 200ª folha, você tinha que gerar outro volume de processo. E você tinha que costurar um processo no outro. Costurar um processo no outro. Isso era feito com barbante. Então, a gente tinha que saber furar no lugar certo para costurar de forma que o processo ficasse, mesmo se ele tivesse 20 volumes, ele ia ficar fácil de você manipular. Então, você tinha que... a gente tinha a dimensão tanto da altura da cordinha, da distância que ficava, você tinha que colocar no lugar certo para não rasgar a capa. Então você tem toda uma técnica. Juntar, aí depois que eu aprendi a costurar, eu fui aprender a juntar documento no processo. Então, por exemplo, vi uma fotografia. Como é que você junta uma fotografia no processo? Aí eu lembro que na época a gente tinha que pegar uma folha, e na folha você tinha que colocar na posição correta. Porque tinha que não só que colocar a fotinho na folha, como carimbar o número do processo lá em cima e tal. Essa era a realidade em 2000, nós estamos falando de 2001. 2001 é a data de nascimento de muitos dos colegas que estão aqui agora. Mas era assim. Qual a imagem que vocês têm do processo? Se a imagem que vocês têm do processo é essa, do processo físico, eu lamento informar que não existe mais. Essa realidade não existe mais. Ela não existe aqui e ela não existe em São Paulo. Ali em São Paulo existe ainda, tá? Porque São Paulo é muito grande. Então eles não conseguiram digitalizar todos os processos. Mas nos estados que digitalizaram, não tem mais isso. Não tem mais juntada de processo. Aí nós temos servidores, por exemplo, que viveram essa realidade do passado e que não conseguiram se adaptar à realidade atual. E aí eu pergunto ao Vinícius, à Vitória, à Thaís, pergunto ao Ian, né? Ana Carolina, vocês estão estudando informática? Vocês dominam tecnologia? Olha, dominar tecnologia não tem nada a ver com WhatsApp, Facebook, Instagram, não tem nada a ver com redes sociais. Ou tem muito pouco a ver com redes sociais. Mas dominar tecnologia é você saber o que é um software, como é que você resolve problemas básicos de navegação, conectividade. O estudante precisa estar atento a isso. Precisa estar atento a isso. Porque o processo hoje, a vida do Poder Judiciário, ela está ligada diretamente ao desenvolvimento de novas tecnologias. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça que foi criado para melhorar a gestão do Poder Judiciário, ele vem cumprindo o seu papel. Com contradições, como tudo que eu já disse antes, mas ele vem cumprindo o seu papel. E o CNJ, por exemplo, estabeleceu como uma política interna do Poder Judiciário o que se chama de Justiça 4.0, que nada mais é do que a intensificação do uso de ferramentas tecnológicas por parte do Poder Judiciário. Doutor, que ferramentas tecnológicas são essas? Que novidades tecnológicas são essas que farão parte da realidade do Poder Judiciário nos próximos anos? Nos próximos anos, ela já faz parte da realidade interna, em setores do Poder Judiciário, mas elas serão expandidas para todas as comarcas em pouco tempo. Nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de gestão automática de processos, de construção de decisões em nível que se utiliza também algoritmos para identificar, algoritmos para construir posições e decisões judiciais. E por que se faz isso? Porque nós vivemos em uma sociedade de massa. Uma sociedade de massa, ela produz conflitos de massa, ela produz demandas de massa, ela produz ações em massa, ela produz decisões em massa, ela tem que produzir decisões em massa. Ou seja, o juiz tem que aprender a lidar com isso. O CPC, vocês estudarão, o CPC tem ferramentas, tem instrumentos, institutos que foram criados para viabilizar o debate. Isso não pode ser uma decisão da cabeça individual. Isso tem que ser institucionalizado. Quando eu falei lá atrás, no início da conversa, que um dos grandes problemas da sociedade atual é exatamente o fato de que cada indivíduo hoje, com a rede social à sua disposição, ele se transformou em uma instituição,
Esse é um problema, né? Porque hoje você tem um indivíduo que, de repente, ele entende de discutir decisões da Presidência da República. O juiz que entende que ele tem que decidir a demanda do Supremo Tribunal Federal, do médico da cidade, do diretor da universidade. Essa institucionalização do ser humano, e vocês também estudaram isso em filosofia, sociologia, etc., é um problema, é uma realidade, é uma conquista, e esse paradoxo faz com que a gente precise analisar as coisas e estabelecer algumas premissas básicas para seguir adiante. E no caso do juiz, eu estabeleço algumas premissas básicas para seguir adiante. A Terra é redonda, a Constituição é o norte. Como juiz, eu não devo decidir de acordo com a minha consciência, da minha ciência, consciência e a ideia que eu tenho da realidade. Não. Eu tenho que decidir de acordo também com a consciência, sim, mas com a ordem constitucional como guia. A lei como norte. Compreender a importância de tudo que eu estou dizendo para o profissional do direito, seja qual for o caminho que você queira traçar na sua vida, é de extrema importância. Quando eu estava na universidade, eu fazia movimento estudantil, fiz movimento estudantil. Acho que o movimento estudantil é uma das coisas mais importantes que tem na formação do estudante universitário. O movimento estudantil nos permite avançar na compreensão da realidade, nos permite crescer instituições, nos permite lidar com pluralismo, nos permite e nos capacita a dialogar interinstitucionalmente, e essas habilidades, o movimento estudantil, eu imputo ao movimento estudantil, atribuo ao movimento estudantil na minha relação pessoal. Então eu sempre incentivo os jovens a fazer movimento estudantil. Vocês são jovens. Vivam a universidade. Vivam a universidade de forma intensa e de forma plena.